Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 15 de setembro de 2025, 4 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha só, temos a informação de que o Trump vai mesmo fazer operação militar contra a Venezuela, tá? Parece que já tá certo isso, já teve declaração, já tem planejamento, tem um monte de coisa chegando lá em Porto Rico, um monte de jato, um monte de coisa. Exatamente qual vai ser essa operação? Ele vai fazer por terra? Vai desembarcar tropa em terra? Ele vai fazer pelo ar? Vai bombardear os pontos lá onde o Maduro tem forças? Qual vai ser a operação que os Estados Unidos vai fazer contra a Venezuela? A gente não sabe ainda, mas parece que já está certo o que vai haver, tá? O Maduro foi hoje à tarde na televisão lá da Venezuela chorar as pitangas dele, dizer que, ai, que absurdo, que nós somos da paz e não sei o que lá, aquelas pitangas todas que ele costuma chorar, mas diz que vai se defender dos Estados Unidos. É igual o Lula, ele achando que vai brigar com os Estados Unidos, vai conseguir alguma coisa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer lá na Venezuela com essa ação militar aqui, né? A gente tem também a informação de que com um monte de tropas aqui no Caribe, muito da droga da Colômbia agora está vindo pelo Rio Amazonas, hein? Olha só, isso vai criar problemas para o nosso lado no final das contas. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E também temos a informação de que descobriram onde fica o bunker do Maduro. O Maduro tem um bunker, sim, fica no aeroporto lá de Caracas e ele já sabe exatamente o ponto onde é o bunker. Vamos dar uma olhada nisso daqui. O bacana é que aí agora, se os Estados Unidos for fazer uma campanha de bombardeio, já pode começar nesse bunker, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Quem Aí Acusa Deve, O Dedo Mindinho Perde, Concurseiro que Adora o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugere notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nos últimos dias não teve o vídeo da Venezuela, porque teve relativamente poucas notícias, não tinha muito o que falar, e também eu tive uma viagem esse final de semana, estava viajando, então estava meio complicado de fazer o vídeo, mas agora voltamos, e o meu compromisso com você é esse: quando tiver assunto relevante mesmo, vai ter o vídeo da Venezuela. Se não teve o vídeo da Venezuela no dia, é porque não teve nenhuma notícia realmente muito importante, não teve nada de muito significativo, né? Mas agora tem. Então vamos lá. Começa com o Luiz Quinones, que é o assessor de segurança dos Estados Unidos, há alguns dias atrás, confirmou que o governo Donald Trump está preparando operações em solo venezuelano com apoio de forças militares locais contra o regime de Nicolás Maduro. Ou seja, forças militares locais, não são na Venezuela. Isso pode ser no Equador, pode ser na Colômbia, pode ser em Trinidad e Tobago, pode ser em um monte de lugares ali na região, porque na Venezuela não tem forças dos Estados Unidos ali, né? Vai haver alguma coisa ali, segundo ele está dizendo. E o Marco Rubio está preparando a maior ofensiva militar pelo governo americano, de acordo com o New York Times, e o alvo é a Venezuela. Então estão dizendo que os Estados Unidos está preparando uma grande ação militar na Venezuela, a maior ação militar americana contra a Venezuela. Caramba, um negócio impressionante mesmo. O relatório saiu do New York Times, essa reportagem aqui do New York Times. Rubio lidera a ação do Trump na América Latina, e ele está dizendo aqui que esses esforços não foram fortes o suficiente. Os esforços feitos pelos Estados Unidos até aqui não foram fortes o suficiente, o que eu concordo, né? E ele está dizendo aqui realmente que vai haver ação militar contra a Venezuela. Então tá aqui, isso é parte da iniciativa do governo para combater o tráfico de drogas e que a quantidade de drogas ilícitas que continua entrando nos Estados Unidos continua muito grande, né? Rubio diz que a interceptação não funciona mais e que é necessário alguma maneira para destruir isso, para evitar esse tipo de coisa, né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aumentou a pressão contra o ditador da Venezuela, o Maduro, que é um fugitivo, um criminoso fugitivo da justiça. Tá aqui, uma matéria grande, eles falam aqui que criticam um pouco isso, né? Porque dizem que o Trump tinha falado que era contra a guerra, que não queria começar a guerra, coisa e tal, e tá começando uma guerra contra a Venezuela, né? Mas aparentemente não tem outra alternativa no final das contas. Nicolás Maduro não é um governante, nem tem um regime político, né? Ele é um terrorista, uma organização terrorista, faz parte do crime organizado que tomou conta de um país. Então, os seus líderes poderiam ficar milionários, né? Dessa forma, ele é um criminoso e fugitivo. Ele foi indiciado pelas cortes americanas. E parece ser algo grande mesmo. Tem um monte de F-35 posando lá em Porto Rico. Tem as imagens aqui do pessoal posando por lá. A gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo aqui em Porto Rico de preparação para essa operação militar aqui, né? Além disso, uma outra coisa interessante, a administração Trump identificou onde é o bunker de Nicolás Maduro e Diosdado Cabello. É na rampa 4 do aeroporto internacional Maiquetía, lá em Caracas, na Venezuela, né? Ou seja, seria nesse ponto aqui, exatamente aqui, nesse ponto aqui, é onde é o bunker do Maduro, segundo eles estão dizendo. Se você ampliar aqui, isso daqui é justamente Caracas, na Venezuela. Aqui é o aeroporto principal de Caracas, né? Maiquetía.
e aqui seria o ponto em que é a entrada do bunker do Maduro, aqui, segundo eles estão dizendo. Detalhes do complexo subterrâneo, são 5 níveis de bunker, né? Mais de 40 metros de profundidade, 15 mil metros quadrados no total construídos debaixo da sala de chegada presidencial. Então aqui já teria um local que é um terminal para presidente, né? Igual tem em Congonhas, tem aqui no Santos Dumont, e desses aeroportos principais aqui no Brasil também tem uma ala especial para convidados VIPs, né? E teriam um quartel, um lugar para você dormir ali com local, cozinha, ginásio, né, refrigeração, cozinha por 4 meses para 150 pessoas, suprimento de oxigênio para mais ou menos 25 dias e presença de seguranças cubanos, né? A gente sabe também que muito da segurança do Maduro, e eu não duvido que do Lula também, é feita por cubanos, que têm lealdade ao regime lá de Cuba e ao comunismo, né? Então esse seria justamente o local do bunker do Maduro, e se esse é o local do bunker do Maduro, eliminar isso é muito fácil para os Estados Unidos, né? É só um míssilzinho daqueles bunker busters, não precisa nem ser aqueles igual usou lá em Fordó, né? Lembra que Fordó tinha 200 metros de concreto que o coisa tinha que perfurar para chegar na usina de beneficiamento lá do Irã, e conseguiu perfurar e conseguiu destruir tudo. Não precisa usar aquilo tudo não, pode botar um pequenininho aqui, um menorzinho, um bunker buster pequenininho, já destrói a coisa toda aqui, né? O grande problema é esse, descobriu-se onde é que é o negócio aqui, não tem onde o Maduro se esconder agora, né? Na Venezuela as coisas estão bastante movimentadas, tá? O pessoal estava mostrando aqui alguns dias atrás uma fileirinha de aviões saindo da Venezuela em direção à Nicarágua. Como eu falei para vocês, existe a expectativa de que o governo Maduro, em último caso, depois que vê que não vai ter mais nenhuma chance, vá para a Nicarágua do amigo Daniel Ortega, né? É a tendência. Tomara que o Lula vá também para lá, né? Quanto antes esse pessoal for, melhor, né? Mas dá para ver aqui, isso aconteceu alguns dias atrás, e justamente um monte de aviõezinhos saíram da Venezuela aqui em direção a Nicarágua, levando, sabe-se lá o que estavam levando lá para Nicarágua. É realmente uma coisa que, né, mostra a preparação de alguma coisa aí desse pessoal, né? Uma carreirinha de aviões aqui, o pessoal chegando aqui, começando a sair os aviõezinhos aqui. Detalhes que não saiu de Caracas, tá? Saiu de um outro aeroporto secundário aqui, Maturim, aqui no interior da Venezuela. Não se sabe exatamente o que teria aqui, mas um monte de aviãozinho de jatos pequenos indo em direção à Nicarágua. Alguma coisa eles estão se mudando aqui, algum documento, alguma coisa, ouro, sei lá, valores, sabe sei lá o que, estão levando lá para Nicarágua para preparar a fuga do Maduro, né? Bom, o Maduro e seu círculo mais próximo já está convencido que os Estados Unidos iniciarão uma guerra. Eu diria que é bastante claro, né? O pessoal tem falado isso abertamente aqui, que vai começar uma guerra sim. Não sei porque eles tinham alguma dúvida ainda disso, né? Mas, de fato, havia a ideia no início desse processo todo que seria só uma demonstração de força americana. Eu acho que a essa altura não cabe mais isso, não. Deve ter alguma coisa mais séria, né? Então, aqui, ó, o Maduro e seu círculo mais próprio pensavam, a princípio, que era apenas uma tática dos Estados Unidos para abrir um tipo de negociação política. Mas, com o passar dos dias, se convenceram de que Washington prepara mesmo uma invasão. Colocaram já até um sacerdote, um padre, para benzer tanques dos venezuelanos aqui. Vai ser muito engraçado, cara. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Bom, o Maduro hoje foi pra televisão chorar as pitangas dele toda aqui. Ele disse que esse barquinho aqui era um barco de pescadores, que não tinha nada, não tinha cocaína, não tinha droga, e foi um absurdo os Estados Unidos ter bombardeado ele, não sei o que lá, mas ele já foi desmentido pelo Rubio, que falou que os americanos entraram em contato com o barco várias vezes já, então sabiam que tinha droga mesmo. Aqui, ó, Nicolás Maduro assegurou que o vídeo do ataque a uma embarcação é um ataque de caráter militar contra civis que não ameaçavam a nenhum país, né? Ameaçavam os Estados Unidos com tráfico de drogas. Sim, ameaçavam, né? E teve mais, tá? Teve também um incidente com um outro barco pesqueiro, né? Aqui, ó, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reclamou de um suposto ataque dos americanos contra uma embarcação pesqueira que foi ameaçada pelo rádio, depois foi abordada e um grupo de pescadores foi preso por 8 horas enquanto eles faziam vistoria na embarcação. Então os americanos estão, de fato, fazendo vistoria nas embarcações que passam por ali. Achou suspeita a coisa? Não mostra muita coisa aqui, mostra só o barco americano aqui no fundo, a lanchinha dos marines americanos chegando aqui, e parece que não teve incidente, não teve nada. Depois foram liberados os pescadores, mas chegaram a ficar presos 8 horas e foi feita uma revista em toda a lancha ali, né? Isso é um recado importante para o pessoal, né? E o que eu falo para vocês, isso está causando um outro problema, que é isso daqui, ó. Com as frotas americanas e francesas no Caribe cercando a Venezuela, os cartéis internacionais intensificaram o uso do Rio Amazonas como rota de exportação de drogas, de acordo com generais de reserva ouvidos pelo blog. O contingenciamento bilionário imposto por Lula e Haddad às Forças Armadas, que paralisou a FAB e ainda não foi revertido, mesmo com a volta do IOF, tem sido interpretado como uma ajuda especial do PT às facções pelos militares brasileiros e americanos.
Ou seja, o PT ajudando essa galera, porque no final das contas, né, já que não tem dinheiro para o exército brasileiro, não consegue fazer nada, eles estão usando o rio Amazonas aqui para escoar drogas por aqui, né? Sai por um outro caminho. É um caminho um pouco mais longo, mas é uma maneira que eles têm de evitar que as águas da Venezuela, porque tá meio complicado passar por aqui, né? Bom, o Maduro disse que vai usar o seu legítimo direito de defesa contra os Estados Unidos, né? Inclusive, ele tá fazendo aqui um treinamento do pessoal aqui, olha só, dando tiro com canhão, com coisa armada. Canhão não, né? Isso aqui é uma metralhadora, né? Isso aqui não é um tanque, isso aqui é um veículo blindado de transporte de pessoal com uma metralhadora. Eles dando os tiros aqui, o pessoal aprendendo, não sei o que lá. Um monte de gente nova que chegou aqui, fazendo arma aqui, fazendo treinamento e coisa e tal. Putz, grila, meu amigo. Eles estão ferrados, cara. Isso aqui vai enfrentar o exército americano, que é um exército 100% profissional, não tem conscrito, não tem recruta, não tem alistamento militar obrigatório, não tem nada disso. No exército americano você só vai se você for voluntário, é tudo soldado profissional. Que vai enfrentar esse pessoal que tá aprendendo essa semana, que estão aprendendo a mexer com arma aqui. Ó. Vai dar muito bom isso daqui, vai dar bom pra caramba. Como um exemplo aqui, um soldado venezuelano matou 2 companheiros na zona binacional de fronteira criada por Nicolás Maduro, né? Então, aqui, ó, eles disseram que num treinamento que estavam fazendo ali, não se sabe ainda o que aconteceu, mas parece que um soldado matou outros 2, né? E não se tratam de casos isolados. A responsabilidade das Forças Armadas da Venezuela estão dando armas a pessoas não treinadas nem preparadas física ou psicologicamente para isso, né? A gente falou aqui que apesar da tentativa do Maduro de chamar muita gente, eles queriam 4 milhões de venezuelanos lutando pela Venezuela, acabou que quase ninguém se inscreveu, tiveram que raspar o tacho com qualquer um que aceitou ali para fazer treinamento, botar a arma na mão desse pessoal. O cara disse que incorporou o diabo e aí deu os tiros na madrugada do dia 8 de setembro. E aí acabou matando os companheiros lá, ou seja... Olha o tipo de gente que o Maduro está colocando com arma na mão para enfrentar os Estados Unidos, a equipe de soldados profissionais dos Estados Unidos. Esse pessoal não tem nenhuma chance, é realmente uma coisa absurda isso, né? E o pior, esse pessoal, olha a pinta dos sujeitos aqui, olha só. Enfim, não sabemos quando vai ser essa invasão americana ou de que forma que vai ser, se vai ser por terra mesmo, se vai ser de outra forma, mas eu não tenho dúvida do resultado não, vai ser uma catástrofe para a Venezuela. Bom, só para complementar, os venezuelanos que estavam fazendo greve de fome no Tribunal Penal Internacional foram recebidos pelos promotores do tribunal e aceitaram encerrar a greve de fome. Pelo menos eles fizeram o pedido pela justiça lá contra o Maduro, né? Para que o Tribunal Penal Internacional também sancione o Maduro. Vamos aguardar se tem algum resultado isso daqui.